pastora. Boa noite, igreja do Avivamento. Cadê a igreja que está sempre em movimento? Acho que a igreja ainda não chegou, vou dar mais uma chance. Onde está a igreja do Avivamento? A igreja que está sempre em movimento. Vamos se movimentar, pessoal. Olha, eu tenho a alegria de estar aqui trazendo hoje a ministração da palavra, né? Geralmente estou aqui ministrando louvor, aí no meio a gente acaba também dando a gente não aguenta, a palavra salta. Mas olha, é um prazer hoje estar com a grande responsabilidade de ministrar a palavra nesse culto com vocês. E meu coração está cheio de alegria, porque eu amo essa casa. Eu sou apaixonado pela IPAM, eu sou apaixonado por vocês. E o Senhor nos escolheu para, de certa forma, ter responsabilidade junto aos nossos pastores sobre a vida de vocês. Então, acredite, há um peso de responsabilidade sobre nós, há um peso de responsabilidade sobre mim nessa noite. Mas se o Senhor me chamou, Ele não seria irresponsável. Ele primeiro preparou e depois Ele comissionou. Então você pode confiar na palavra aqui desse púlpito, porque não é porque sou eu ou porque é outro, é porque o Senhor está nos preparando não há 3 anos, mas há muitos anos para isso. Da mesma forma como os nossos pastores falam, né? Essa obra não começou há 3 anos, essa obra começou há 25 anos, é verdade. E cada pastor aqui, se você for entrevistar por pura curiosidade, você vai se espantar com a quantidade de experiências, a quantidade de perdas, a quantidade de ganhos. E isso forjou o nosso caráter, para que hoje, com credibilidade, com consciência limpa, com mãos limpas, coração puro, possamos estar aqui diante de vocês, trazendo a santa e rica palavra do Senhor, amém? Glórias ao Senhor Jesus. A minha missão nessa noite é ajudar você a compreender uma coisa, e isso é muito sério. Pense comigo uma coisa, o Senhor definiu e trouxe isso para o coração da nossa liderança, um tema para esse ano, o ano da transformação, amém? O ano da transformação. Ok, e isso é maravilhoso, ainda mais que eles estão usando o texto de Romanos 12:2, que é um dos meus textos áureos, e eu fiquei apaixonado pelo tema. Mas eu tenho que compartilhar com você uma coisa, uma preocupação que estava no meu coração, e eu quero te ajudar nessa noite a não cometer alguns erros. Entenda bem, todos nós aqui temos um conceito próprio de transformação, ok? Todos nós aqui temos uma definição própria do que é transformação. Cada um, na sua própria vida, enxerga as suas necessidades, suas áreas de desafios e dificuldades, e definiu para si o que seria essa transformação. De repente você está entendendo que a transformação vai ser você mudar de emprego. De repente que você entendeu que a transformação na sua vida representa trocar de carro. Não sei. De repente você entendeu que a transformação na sua vida será você mudar de casa, ou então você ser curado da sua enfermidade. Eu não estou aqui colocando um juízo de valor sobre o que você definiu como transformação, mas eu quero te dar alguns critérios. Eu quero que você se aproprie de uma definição muito maior. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com a sua definição particular de transformação. Deus ele tem compromisso com aquilo que Ele estabelece. Deus ele tem compromisso com aquilo que Ele define. Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz que Ele se move pela sua palavra. Então, eu te aconselho a enxergar pela palavra, a você revisitar as suas expectativas, porque eu tenho certeza que quando chegar no fim do ano, você terá uma grande surpresa e uma grande vitória. Mas eu também posso dizer que algumas pessoas chegarão no fim do ano e não viverão essa transformação. E eu não quero que seja por falta de ensino, ou por falta de um direcionamento, ou por uma ignorância. Você está entendendo qual é o meu zelo nessa noite? A Bíblia diz que algumas orações não eram atendidas simplesmente por falta de compreensão e clareza na oração. O povo perecia por falta de conhecimento. Algumas orações, elas eram incoerentes com a palavra do Senhor, e essa oração não tem como ser respondida. Deus não tem relação e compromisso com esse tipo de oração. Até a nossa oração precisa ser pautada pela palavra do Senhor.
Então, querido, eu quero te ajudar a não ter uma expectativa frustrada e ainda botar a culpa em Deus, botar a culpa na igreja, botar a culpa na liderança. Não. Você vai acertar, amém? Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem um rumo, ele tem um propósito. E esse propósito também está pautado pela palavra. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Eu quero que você tenha clareza sobre essa transformação, para que você possa se mover por isso. Essa clareza, ela vai estar ligada, ela vai estar conjugada com um plano eterno. Deus, ele tem um rumo desde que ele criou todas as coisas. E quando nós entendemos qual é esse rumo, a gente não erra, a gente avança. E a gente avança com muito mais velocidade, amém? Quando isso veio ao meu coração, essa preocupação, eu comecei a pedir ao Senhor, como que eu faço isso? O que eu devo trazer para os meus irmãos? Como que eu posso cooperar com esse tema? Como que eu posso alinhar os meus irmãos para que eles vivam de fato essa transformação? Como que eu posso ajudá-los a compreender que a transformação, de repente, ela não é tão superficial, aonde eu consigo enxergá-la num bem, ou de repente numa conquista, ou de repente apenas num pequeno êxito? Que tipo de solução e auxílio eu posso prover para os meus irmãos? E aí Deus me mostrou o algoritmo. Ou seja, Deus, ele me fez enxergar o que estava por trás da programação, o que estava por trás da máscara, o que estava por trás da interface. Ou seja, tudo aquilo que configura, todos os comandos e as configurações do reino de Deus que compõem aquilo que de fato você enxerga como transformação. É, na verdade, enxergar por trás do tapete persa. Imagina quando o artesão, ele está lá construindo aquele tapete bonito. Quando você vê do outro lado, você vê a arte pronta, você vê, na verdade, um desenho formado. Mas quando você olha por trás dos panos, você vê lá as tramas, as urdiduras, e você não entende nada. Você não entende, mas ele entende, porque a configuração está na mão dele. Você está entendendo, querido? Eu quero dizer para você que o Senhor quer que você se reconfigure. O Senhor quer que você esteja alinhado ao plano que Ele tem no coração dele desde que Ele criou todas as coisas. Porque eu quero dizer para você que o plano não mudou. Eu não sei se para você era politicamente de direita ou de esquerda, mudou governo, ficou governo. Isso não interfere no plano de Deus, que continua o mesmo. Eu não sei se você está preocupado com o momento econômico do Brasil, aonde está favorável o emprego ou está desfavorável, ou eu não quero saber exatamente aonde está pautada a sua preocupação. Eu quero dizer para você se confortar numa coisa: o plano continua o mesmo. Nós não estamos vivendo o plano B de Deus, nós não estamos vivendo o plano C, estamos vivendo o plano A. O plano continua o mesmo. O grande problema é que às vezes a gente não compreende o plano, e aí a gente fica perdido, não é verdade? Olha, eu quero dizer para você o seguinte: hoje se estuda, se pagam cursos caríssimos para entender, por exemplo, os algoritmos do Google, os algoritmos do Instagram, das redes sociais, porque alguém que entende os algoritmos consegue criar estratégias e mecanismos de impulsionarem suas publicações e obterem mais resultados, de criarem campanhas publicitárias para alcançar um número mais refinado e perfeito para a sua necessidade. Quem domina os algoritmos hoje está ganhando muito dinheiro com isso, porque ele sabe como funciona a máquina, porque ele entende qual é o propósito, quais são os meios e qual é o resultado. Afinal de contas, o que você criou como definição de transformação para a sua vida? Amém. Queridos, Deus, ele é um Deus de propósito. Deus é um Deus de alianças estabelecidas. E tudo isso foi previamente calculado. Tudo isso foi previamente estabelecido. Tem um texto em Efésios 2, versículo 8, que diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esclarecer a todos a administração deste mistério. Esclarecer a todos o que? A administração deste mistério. Diga, mistério.
e esclarecer a todos a administração deste mistério. Paulo está dizendo que foi dado a ele uma graça de anunciar aos gentios riquezas insondáveis, riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração, a distribuição, a dispensação desse mistério. Essa palavra dispensação é uma palavra riquíssima, é a palavra economia. Economia, como a gente conhece hoje, ligada a governo, ligada à política, certo? Porém, essa palavra, ela vem de um original grego que traz muita riqueza para o nosso conhecimento. Oikonomias. Essa palavra oikonomia, que significa, em tradução livre para o português, economia, ela está ligada à dispensa, à gestão, a controle. As casas gregas no passado, elas tinham famílias que moravam juntos, eram casas muito grandes, e você tinha um servo, um empregado, que ficava responsável pela dispensa da casa, para que pudesse haver provisão, para que houvesse um controle para novas aquisições, para que a família tivesse sempre sustento e recursos. Então esse empregado era chamado o oikônomo, ele era o dispenseiro, era ele o responsável por compartilhar e distribuir as riquezas. E o que Paulo está dizendo? Que foi confiado a ele a missão de administrar, distribuir e dispensar para a igreja o mistério de Cristo. Hoje, querido, pelas Escrituras Sagradas, nós somos indesculpáveis, porque nós temos acesso a uma dispensação de iluminação e luz. E eu quero compartilhar com você algo sobre isso. Eu quero compartilhar com você, porque a dispensação de Deus foi o próprio Deus se entregando, se revelando e nos provendo de recursos infinitos e insondáveis para que possamos concluir com êxito a nossa jornada. Isso nos garante a vitória, porque já estamos posicionados nela. E quando tomamos consciência da nossa posição, a gente começa a parar de brigar com coisa que já passou. A gente começa a parar de brigar com coisa que já morreu. A gente começa a parar de dar importância para aquilo que já passou. Por exemplo, você gastar um tempo infinito da sua vida espiritual e emocional fazendo guerra com o diabo, porque esse problema já foi resolvido. Alô? Quando nós entendemos como estamos posicionados em Cristo, eu lembro do texto de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 11, ele começa, Paulo, trazendo uma palavra introdutória para a igreja, mas ele já começa quebrando tudo. Chega uma hora que ele ora pelos Efésios, e ele começa orando para que eles tenham iluminação no entendimento deles, para eles entenderem a grandeza da glória que lhes foi revelada em Cristo Jesus, que Deus proveu em Jesus autoridade sobremodo, sobre tudo que foi criado, sobre todo o princípio de autoridade, potestades, dominadores, pois Deus, sob os pés do seu corpo, que é a igreja já tem domínio sobre isso, a igreja já caminha nessa realidade, aleluia. Quando nós vemos o Senhor trazendo para nós a sua dispensação, a gente vê isso sendo feito de forma linda, de forma trina, de forma trinitária. Ele faz isso através da revelação de Deus no Pai. Ele faz isso através do Deus Filho. Ele faz isso através do Deus Espírito, plenamente revelados, dispensados e acessíveis a nós. Deus, ele se entrega por completo, e ele faz isso de uma maneira aonde ele se distribui como vida para dentro da humanidade. É importante saber disso, porque o objetivo está todo aí. O resumo de toda a ópera é esse: a economia de Deus, a dispensação de Deus é essa. É Deus tornar o ser humano uma habitação para o seu espírito, uma esposa para o seu filho e uma família para o pai. Quando nós entendemos o propósito da criação do ser humano, quando nós entendemos e estamos alinhados com esse plano que será cumprido com êxito,
querido, a gente começa a entrar numa esfera de descanso, de plenitude, porque a gente entende de onde a gente veio e para onde a gente vai. Eu estou ajudando você a reconfigurar a sua ideia de transformação, porque eu preciso te revelar algumas coisas. Quando isso veio ao meu coração, algumas coisas chegaram para mim, alguns pensamentos vieram e eu falei: Senhor, a transformação, ela é uma etapa na progressão da vida divina manifestada em nós. A transformação, ela está prevista como uma etapa intermediária do nosso processo de existência. A transformação, ela é uma doutrina paulina que define a posição atual que nós estamos. Essa é a transformação que o Senhor deseja. E o Senhor me fez abrir o meu entendimento para enxergar algumas grandes verdades que eu quero compartilhar com você. E ficaria muito exaustivo se eu te listasse essas coisas de forma oral. E aí eu pude construir visualmente para que você pudesse compreender coisas grandes e ricas, que a transformação está sendo produzida dia a dia na sua vida, na minha vida. E eu digo para você, querido, essa transformação, ela só está começando. Eu quero dizer para você que você vai chegar lá. Eu quero dizer que quem te garante isso não é você, não é a tua força, ou não é a sua capacidade. Quem garante isso é aquele que te transforma, é aquele que tem poder de pegar você, pegando a sua história, ou pegando toda a sua vida pregressa e transformando isso em algo muito rico, em algo muito puro. Mas eu quero que você compreenda o que está por trás disso, para você poder entender o que de fato é a sua vida hoje, como você é precioso para o Senhor e todo o trabalho de Deus para que isso acontecesse na sua vida neste tempo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos ler. Diz esse texto em João 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e... venha a mim e... E assim ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus Cristo está dizendo que quem crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não disse que quem crer apenas nele, conforme a sua filosofia, conforme a sua inteligência, conforme a sua experiência de vida, conforme o seu interesse, conforme a sua vontade. Ele está dizendo que só experimenta um rio fervilhante, um rio caudaloso, turbulento, quem crê, como diz as Escrituras. Então eu quero te dar um primeiro conselho nessa noite. Eu não sei se você é psicólogo, se você é engenheiro, se você é médico, seja qual for a sua profissão, eu respeito, eu tenho uma também, e a gente precisa usar essa profissão para a construção da sociedade, para a aquisição da nossa renda familiar, ok? Beleza. Mas no que tange a salvação do homem, no que tange o crescimento espiritual, no que tange ao plano de Deus para a edificação, para a construção do ser humano, como habitação, como noiva e como família, a gente tem que se apegar à palavra de Deus. E na palavra de Deus é que nós devemos nos mover. Eu não tenho como me mover diferente disso, queridos. Nós não podemos nos mover diferente disso. Jesus se moveu por isso, o Espírito Santo se move por isso, o Pai se move por isso. E eu quero dizer para você a primeira coisa. Pode passar. Nós entendemos aqui uma sentença muito interessante. O Pai, o Filho e o Espírito. Na perspectiva da construção do homem, na perspectiva da edificação do homem, o Pai, nesse texto, se revela como o manancial, o Filho como uma fonte, o Espírito como um rio. O rio que dentro de nós traz a natureza de Deus é resultado de uma fonte. Essa fonte vem do Filho, e a fonte, ela na verdade é um manancial, aquilo que de fato brota. Manancial no latim significa manã, que significa brotar, que significa manar. Ou seja, o manancial é aquilo que você não vê,
porque ele vem de dentro das rochas. A expressão visível do manancial é a fonte. E você, em alguns lugares, algumas praças, até tem uma biquinha para poder beber direto da fonte, sim ou não? Mas o resultado da fonte, que não para de jorrar, é um rio. Deus está se revelando de forma trina, dizendo que na edificação do homem, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto, e Ele deseja crescer. Olha, você conheceu o Pai, aí o Pai vem, e Ele quer te apresentar a fonte para que você beba da fonte. Ah, querido, o resultado disso é que você vai ser cheio do rio de vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Oh, a palavra diz em Gênesis 2, olha que interessante, que no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, que significa expandido, grande, cheio, volumoso. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Diga ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. Olha que interessante. Vamos entender essa relação trina e maravilhosa. O Pai, ouro, significa a matéria-prima, o substrato de Deus para a composição e a nossa edificação. Pense bem, Ele está construindo algo em nossas vidas. A transformação na nossa vida não é porque você tem um interesse de adquirir novas coisas, ou porque você tem uma grande necessidade e que você quer que essa coisa mude rápido para você ter mais conforto emocional, psíquico. Ei, companheiro, eu estou dizendo para você que a transformação é Deus te tornando algo muito poderoso, é te transformando em algo incrível. E sabe no que Ele está te transformando? Na imagem e na semelhança dEle, na própria construção e configuração do seu Filho Jesus. E a matéria-prima, ouro. No rio tinha ouro. A terra de Havilá tinha ouro. E o filho representa o bidélio. E o que é o bidélio? O bidélio é uma resina vegetal que tinha no fundo do rio. E essa resina, ela encorpava, ela desenvolvia uma película que protegia aquilo que havia no rio, pedras, conchas e o que quer que houvesse naquele rio. Você tinha uma proteção dessa resina chamada bidélio. Isso representa a obra de Cristo. Leandro, como que você pode dizer que o bidélio representa a obra de Cristo? Pense bem, a gente sabe que a obra de Cristo, ela é uma obra com sangue. O sangue era necessário para que houvesse a remissão do pecado. A gente vê isso lá em Hebreus, dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O bidélio é de origem vegetal. Como que o bidélio pode representar a obra de Cristo na cruz? Simplesmente porque nesse momento ainda não havia pecado, não havia necessidade de derramamento de sangue. Vai começar a fazer sentido daqui a pouco, amém? E nós vemos as pedras preciosas representadas na pedra de ônix, a obra do Espírito. Pode passar. 1 Coríntios 3 diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele, contudo veja como cada um constrói sobre esse alicerce. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como quem escapa através do fogo. Significa dizer então que a obra que nós construímos sob o alicerce deixado por Cristo Jesus, Ele é o alicerce. Ele será ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Isso faz uma referência a como nós seremos galardoados. Isso fala de um critério que será medido no momento do tribunal de Cristo, quando nós estivermos diante dele com as nossas mãos, e nossa obra será medida e classificada como ouro, prata e pedras preciosas. Pode passar. Não vou falar da madeira, não vou nem falar da madeira, palha e feno, porque senão a gente vai entrar num outro mistério. Mas vamos seguir. Queridos,
O ouro revela a mesma natureza de Deus. O Espírito revela a mesma obra, a obra do Espírito Santo, revelada nas pedras preciosas. É o que nos toca hoje. Nós estamos na era do Espírito. O Espírito tem trabalhado em nós para gerar em nós o ouro, a natureza de Deus em nós. Mas houve uma diferença no Filho. Por quê? Porque o bidélio foi uma matéria-prima usada por Deus para essa edificação antes da queda do homem. Durante a queda do homem, depois da queda do homem, nós temos uma matéria-prima chamada prata. Prata me lembra redenção, prata me lembra compra, prata me lembra moeda. Significa a obra de Jesus na cruz, quando Ele pagou o preço por nós, quando Ele nos comprou. Você entende isso? Olha que coisa linda e interessante. De repente você ainda não tinha pensado em redenção como uma relação de aquisição, uma relação de compra, é uma negociação. Tem uma esfera jurídica envolvida, tem uma esfera comercial envolvida. Pensa bem, eu vou explicar para você em rápidas palavras. Imagina, por exemplo, que você tem, eu vou chamar duas pessoas aqui. Vamos lá, Mark, vem cá. Tem que ser você. Vem cá. Tu não vai fazer muita coisa não, Mark. Fica tranquilo. Vamos lá. Você, Brutão. Sobe aqui. Sobe aqui, você foi o escolhido. Você, venha rápido aqui. Isso, bom garoto. Não fique constrangido. Vamos lá. Aqui está. Isso, isso, muito bem, muito bem. Rapaz, o cara está se tremendo todo, está se tremendo. Calma. Não pisa, não. Beleza? Está aqui o Mark. E está aqui o Fernando. Fernando, que olho é esse, hein? Depois tu me fala onde é que tu comprou. Pedras preciosas. Muito bom. Vamos lá. Aqui está o Mark e aqui está o Fernando. O Fernando, ele é um homem de valor. Quem assistiu a minha aula da Escola Bíblica Dominical há 3 semanas atrás vai lembrar desse exemplo. Fernando é um cara sério, é um cara honesto, de caráter, de moral, sábio, cumpre os princípios da palavra, é um judeu. Eu vou falar para você da mentalidade judaica sobre aquisição, para você entender redenção, ok? Ele é um cara seguro, tem uma família, tem um nome, tem a reputação, mantém e prospera na herança que lhe foi concedida pelos seus pais. É um homem de caráter e de exemplo, amém? Tá claro o perfil do Fernando para vocês? Beleza. Nós temos aqui o Mark. O Mark é um rapaz que tem uma vontade de vencer, tem uma vontade de crescer, mas olha, ele é um pouco afoito. Ele costuma não ouvir muitos conselhos. E aí, rapaz, o que acontece? Ele vai lá pedir um conselho para o Fernando. Pastor Léo, sobe aqui, fica aqui, por favor. Ele vai lá pedir um conselho para o Fernando. Ele vai falando assim: ô, meu primo Fernando, vocês são primos. Meu primo Fernando, como é que você está? Como é que está a vida? Como é que está? Eu sei que você está prosperando muito. Olha, pode olhar para ele. Você está prosperando muito, está tudo bem e tal. Aí faz lá aquele quebra-gelo. Aí ele chega no ponto que ele quer chegar. Mas então, primo, eu estou sabendo que a safra do trigo para esse ano vai bombar, vai dar certo. E eu estou querendo investir. Olha, eu estou sentindo que isso vai mudar minha vida, isso vai me levantar. E aí, o Fernando é experiente, é investidor, trabalha com isso também, e ele já sabe por fontes seguras e com base na sua experiência de que o ano não está nada bom para o trigo. E ele fala assim: Mark, eu gosto muito de você e eu te amo tanto que eu não vou te emprestar esse dinheiro, e eu aconselho você a não investir nisso. Aí sabe o que o Mark faz? Fica chateado com ele, fica triste, não gosta. Aí sabe o que ele faz? Ele vai pro Léo. Eu não vou nem falar de pastor Léo, porque o teu personagem não é muito legal, não. Vai pro Léo. Vai lá pro Léo. O Léo é um investidor, é um credor, tem muita grana. E é um... Ei, aleluia. Mas olha, não vai se alegrando muito não. Não vai se alegrando muito não. Ele tem muitos recursos. Ele é dono de muitas terras, mas é um cara extremamente severo. É aquele cara extremamente rigoroso, que inclusive cobra juros altíssimos nas suas relações. Então, o que o Mark faz?
O Mark está doido para dar uma levantada na vida, ele está desesperado para poder romper nas suas situações. Aí isso acontece, ele vai lá para o Léo, o primo dele, um homem de confiança, honesto, falou que não e disse que por amor aconselharia nem a fazer esse negócio. Ele vai lá para o Léo, aí o Léo vai e fala assim para ele. O Mark vai e conta toda a história para o Léo e tal, você já sabe, e o Léo fala assim para ele: olha só, rapaz, você sabe que eu construí tudo que eu tenho com muito trabalho, com muito esforço. Você sabe que eu sou sério ao extremo com os meus negócios. Então, a responsabilidade é toda sua. Entenda bem, eu vou te emprestar esse dinheiro, eu vou te dar os recursos necessários, mas se isso não der certo, a responsabilidade é toda sua. A responsabilidade não é minha. Se você não tiver o dinheiro para me pagar, você e sua família serão tidos como escravos. Sabe o que o Mark faz? Fechado. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que o trigo esse ano vai bombar e eu vou fazer esse negócio. E aí eles selam o compromisso. Aperta a mão. Selou o compromisso, pronto. E aí, queridos, mãos à obra. Mark todo feliz, conseguiu recurso, conseguiu dinheiro, vai trabalhar. Começa a fazer o trabalho, começa a preparar os empregados, começa a preparar a terra, começa a fazer lá todo o trabalho agrícola e de repente cai aquela chuva antes da hora. Primeiro baque. Ele começa a ficar desesperado, ele começa a ficar atormentado e ele já perde toda aquela plantação, todo aquele processo de sementes ele perde. E aí ele pega aquilo que ele ainda tinha e ele investe de novo. E aí de repente a chuva que tinha que chover não chove. E de repente o negócio vai por água abaixo. E ele perde tudo. Tudo que ele tinha. E aí sabe o que ele tem que fazer? Ele vai lá para conversar com o Léo. E ele vai muito contrariadamente dizendo que tudo deu errado e que ele perdeu tudo. E aí ele tem dois problemas. Ele tem a dívida e ele tem o ódio. Porque o Léo estava na dele, quietinho, administrando as finanças. E ele foi lá importuná-lo e criar um problema desnecessário para o Léo. Então ele tem agora um devedor muito irado. Aí sabe o que acontece? Ele e a família dele são levados como escravos. Escravos. Queridos, essa história aqui, que parece uma fábula, era o que mais acontecia no mundo antigo. Eu estou só fazendo uma paráfrase para você entender como as coisas aconteciam e o que o processo de redenção, segundo narra o Antigo Testamento, queria produzir, apontando para o futuro. Aleluia. Prepare o seu coração e prepare o seu lenço também, porque as cenas do próximo capítulo são emocionantes. Fernando, homem sério, de bem, ouve falar, depois de meses, se não anos, que o Mark estava muito mal, estava escravizado nas mãos do Léo, escravizado, ele e sua família. E aí o Fernando ajoelha no chão, coloca sua cara no pó e começa a chorar. E dizia: eu avisei, eu disse para ele não fazer, eu já sabia que isso ia acontecer, por isso que eu não emprestei. Eu disse para ele: não invista nisso. Mas a desobediência, a independência e o orgulho o levaram a essa condição. Mas eu o amo, e por isso eu agora vou comprar essa dívida. E aí Fernando junta seus recursos, junta suas riquezas, e ele vai até o Léo, e ele chama o Léo para a abertura de um processo de negociação. Ele começa um processo de abertura de negociação para a compra de dívida. E de repente ele chega para o Léo e ele diz o seguinte: você tem sobre você, sobre sua custódia, alguém que eu tenho muito amor, e eu tenho interesse nele, e eu quero hoje, através da compra dessa dívida, levar ele
leva ele, porque a partir desse momento você não vai ter mais poder sobre ele. A partir desse momento você não vai ter mais, você não vai ter mais influência, você não vai ter mais domínio, você não vai mais escravizá-lo daqui para frente. E de repente ele desembolsa o valor, e era tudo que ele tinha, e ele paga essa dívida com todas as correções, com todos os juros. E sabe o que acontece? Depois desse momento, ele vai lá na casa carcerária e ele pega o Mark, que já estava depois de meses, anos, acorrentado, fazendo trabalhos forçados, ele e toda a sua família, e ele abre aquelas portas e diz: vem, porque hoje você é livre. Ele comprou a liberdade. Mas tem uma coisa que de repente você ainda não entendeu. A partir do momento que a dívida foi paga, o Mark é livre. Só que eu digo para você uma coisa. Nesse momento, ele não é livre para fazer o que ele quiser. Só mudou de dono. Só mudou de dono, porque agora ele tem um outro senhor. Quem já está entendendo isso? Ele tem um novo dono. Ele não é livre para fazer as mesmas asneiras. Ele não é livre para fazer as mesmas imaturidades, para cometer os mesmos pecados, para viver a mesma vida dissoluta. Na verdade, ele foi comprado para ser agora um novo homem, porque ele tem um Senhor. Agora ele tem um padrão. Agora ele tem uma nova realidade. Agora ele tem uma nova herança. Agora ele tem um novo patrimônio espiritual, moral, ético. De repente você não entendeu, mas quando Jesus Cristo te lavou, te limpou, Ele te comprou para Ele. Não foi para você viver a vida que você queria, não foi para fazer do jeito que você achava, não foi para você condicionar o Evangelho à tua vontade, mas foi para viver uma vida segundo o seu padrão, segundo a sua vontade, porque há poder nisso, há herança nisso. Esse papel representado pelo Mark representava eu e você. Esse papel representado pelo Fernando representava Jesus no seu processo de redenção, no seu processo de compra. E, bom, obrigado pastor Léo, valeu. Pode aplaudir o Jesus. Você entende agora o que representa a prata? Processo de redenção, processo de compra. Aleluia. Pode passar, meu irmão. Olha isso aqui, gente. Apocalipse 21. Estou falando de processo de transformação, amém? Se poderíamos trazer um título para essa mensagem, seria a economia da transformação. Já fica aí até para botar lá no... A economia da transformação. Dentro da visão econômica e dentro da visão da transformação como uma fase que nós já estamos chegando. Apocalipse 21, olha isso, eu vou ler rápido, me acompanhe por favor. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximando-se e me disse: venha e eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Que coisa linda. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa. Uma joia preciosa. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro. Mais uma vez, pedras preciosas e ouro, aleluia, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, e o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisopraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Pode passar. Nós voltamos a ver agora as substâncias para a configuração da edificação do homem, não agora pré-queda,
não agora no aspecto factual da queda, mas agora no processo pós-queda. Olha isso, querido. Continua havendo o ouro, a natureza de Deus, a realeza de Deus. Continua havendo as pedras preciosas representando a obra do Espírito Santo. Mas o que mudou outra vez? O aspecto da obra do Filho. Porque agora não é mais bidélio, antes da queda não havia necessidade de sangue, origem vegetal. Agora a prata, configurando exatamente o processo de aquisição. Agora a pérola, origem animal, derramamento de sangue. O que representa a pérola? A pérola nada mais é do que uma ostra. Do que uma ostra que sofre a intervenção de um grão de areia que machuca, que rasga, que derrama sangue, e esse sangue envolvendo aquele grão, ele começa a envolvê-lo e construí-lo. É uma adaptação dolorosa, é uma adaptação que sangra, que desconfigura a sua realidade para formar algo muito precioso. Sabe o que você custa? Você custa o sangue dele, você custa o processo que ele passou, você custa a obra-prima, você é a poema, a feitura, a obra-prima das mãos do Senhor. Você é resultado da obra dolorosa, mas prazerosa para Ele, porque Ele se agradou. A Bíblia diz que o Pai também se agradou moê-lo. Querido, que sofrimento é esse que gera vida? O sofrimento de Jesus. A pérola representa o sangue derramado, envolvido num grão de areia que era eu e você, e agora ela se torna algo de imenso e grande valor. Aleluia, isso configura a estruturação da nova Jerusalém celestial. E como eu e você entramos nisso? Ele nos constitui cidade fortificada, Ele nos constitui governo. Isso fala do porvir, isso fala do mundo que há de vir, conforme Hebreus 2,5, que diz que não foi a homens que Ele subjugou o mundo que há de vir, mas isso fala, querido, do reino, quando nós junto com Cristo reinaremos sobre as nações para toda a eternidade. A substância dessa edificação está sendo gerada por Deus. Aleluia, pode passar. Êxodo 25: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Querido, se eu não pude e nem teria a ousadia de trazer todas as referências trinas na Bíblia, porque a gente teria que fazer um compilado, um compêndio, um livro interminável. Mas é incrível como o número 3, o número de completude, o número da perfeição divina, o número da harmonia divina, ele faz sentido, e ele o tempo todo é apresentado na Bíblia como uma obra perfeita de Deus. Olha que interessante, nós vemos a configuração na construção do tabernáculo. Olha que interessante, nós vemos agora na perspectiva simbólica o lugar santíssimo, representado o acesso restituído, o acesso que precisava ser restituído entre o homem e o Pai. Ele fala também sobre o santo lugar, representando a obra do Filho, o lugar onde há sacrifício, o lugar onde há a mentalidade do sacrifício, o local onde você tem a função sacerdotal, um local de acesso exclusivo para você fazer um ambiente de oração, um ambiente de palavra, um ambiente da manifestação do Espírito no tabernáculo. Você tem no ambiente do Espírito, o átrio significa o local que no homem é a atuação do Espírito, o corpo, o local onde hoje nós temos o Espírito na sua era, manifestando o seu trabalho. Nós temos essa mesma relação acontecendo no Santíssimo Lugar, no Santo Lugar e no átrio. Hoje o átrio, que é o nosso corpo, é a nossa existência física, é a obra do Espírito Santo. Pode passar. Você vai entender o sentido disso quando nós entendermos agora essas 3 esferas. E essas são as, não mais importantes, mas são as que você precisa ter um pouco mais de atenção, porque ela fala da grande riqueza daquilo que nós cremos. Na perspectiva judicial e legal, aonde está o manancial de águas, que é o Espírito, e aonde esse Espírito revela o Pai, onde nós temos essa natureza revelada, ouro, 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 o Santíssimo Lugar, o local onde foi restituído o acesso para o homem com Deus. Nesse local também nós temos a feitura, a sagração da justificação.
da justiça de Deus. E é muito importante você compreender o processo justificação, santificação e glorificação, querido. Entenda bem, nós estamos vivendo aqui o ano da transformação. Eu quero te ajudar a compreender os algoritmos. Eu quero te ajudar a compreender o que são as tramas e as urdiduras, aquilo que está por trás do tapete, para que você possa entender a grandeza, o sentido e a clareza de tudo aquilo que é aparente. Porque quando a gente se engana com a aparência, a gente se frustra. Mas quando a gente caminha em verdade, em conhecimento, em revelação, nós caminhamos para algo que é muito maior do que a nossa própria existência. Amém? Pode passar. Diz a palavra em 2 Coríntios 5, 21, que Deus tornou o pecado por nós. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A obra do Pai diz que Deus tornou o inocente, Ele trouxe aquele que precisava cumprir a justiça. Entenda bem, quem errou foi o homem, quem tinha que pagar era o homem, e de fato foi isso que aconteceu. O homem pecou e o homem resolveu, mas esse homem não era um homem comum. Ele precisava atender tanto o critério o critério da justiça divina, como o padrão moral da humanidade. Ele precisava então ser homem e Deus, por isso que tinha que ser Jesus, por isso que não foi uma exceção. Entenda bem, meu querido, o sacrifício de Jesus não foi um acidente. O homem pecou, deu errado, agora entra em ação o plano B. Não. Na verdade, quando Deus planejou a criação do mundo, já estava previsto. Deus, na sua onisciência, já visitava o futuro e entendia que todas as possibilidades cairiam nisso. O homem pecaria no uso da sua liberdade. A liberdade é algo divino. A liberdade é um atributo que é um dos atributos mais poderosos que Deus tem, e Ele comunica essa liberdade para o homem. Por isso que o homem pode até negá-lo. Por isso que o homem tem capacidade de negá-lo, porque ele usa um atributo que foi dado por Deus. E é por isso que o homem será julgado pela liberdade que recebeu. O que você está fazendo com a sua liberdade? Você é responsável pela sua liberdade. E Deus, entendendo que todas as escolhas humanas cairiam nisso, Ele entende que precisava resolver esse problema antes da criação, porque senão o homem se auto-extinguiria. E é nesse momento que o sacrifício do cordeiro ocorre, antes da criação do mundo. Por isso que ele já surtia efeito antes da própria criação. Antes do haja luz, houve o haja cruz. Antes do haja cruz, houve haja perdão. E antes do haja perdão, era o amor. Porque tudo isso é uma história de amor. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava criar risco para si mesmo. Mas Deus, por puro amor, nos manifesta algo tão grandioso e tão glorioso. Nesse momento, quando Ele resolve o nosso problema antes da nossa própria existência, nesse momento quando Ele cria o antídoto do pecado, antes do pecado existir, Ele está criando um mecanismo de justiça. Ele está criando a resolução de um problema. Deus estabeleceu Jesus como critério suficiente para resolver isso. E aí nós fomos colocados nessa condição. Pode passar. Nós temos, volta a Hebreus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Esse é o processo intermediário. A justificação, ela ocorreu no nosso espírito humano. A santidade, ela ocorre na nossa alma. Ela ocorre nesse momento, é um processo contínuo. Enquanto nós estivermos vivos aqui, nós viveremos num processo de crescimento em santidade. Entenda bem o que Jesus fez. Ele criou um mecanismo para que o mundo fosse criado, sustentado e evoluísse. Nós estamos evoluindo para um patamar muito elevado, onde nós seremos glorificados. Ouça bem o que estava escrito em 1 João 3, versículo 1 e 2. Vejam só como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Nós seremos como Ele.
Estamos evoluindo para isso. O sacrifício de Jesus, querido, você está conseguindo entender que é muito mais do que a salvação? Tem gente que fala assim: rapaz, eu tenho que ir para a igreja que eu tenho que ser salvo. Rapaz, eu tenho. E o cara fica com uma fissura da salvação. Tá certo, tem que se salvar mesmo. Se tu não se salvar, a sua história nem começou. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu querido: a salvação, ela não é o final da tua trajetória, é o início, é quando você recebe a tua carteira de identidade espiritual. A salvação é a etapa inicial para você ter acesso ao primeiro estágio desse desenvolvimento. Se tu não for salvo, você nem existe. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Falei isso na aula um dia desse, que muitas vezes nós até queremos, no momento do evangelismo, convencer o cara dos seus pecados e dizer que ele tem que se arrepender. Rapaz, olha, me perdoe o que eu vou falar, mas entenda bem, arrependimento é para quem tem consciência. Consciência é um atributo do Espírito. O Espírito do cara não está iluminado, ele nem nasceu de novo. Arrependimento não faz sentido para ele, porque ele precisa nascer de novo. Arrependimento é para crente. Arrependimento é para quem tem uma centelha que ilumina o seu entendimento para mostrar onde errou. Para o pecador, nem faz sentido. Ele tem que nascer, ok? Ele está morto. Está fazendo sentido para você, querido? Amém. Vamos que vamos. A glorificação é uma etapa futura, onde nós teremos agora um espírito justificado, um corpo e uma mentalidade santificada, mente, vontade, emoção, e nós teremos também um corpo de glória semelhante ao mesmo corpo que Cristo tem. Mas olha que relação maravilhosa, no sentido judicial, no sentido legal, a justificação, a santificação e a glorificação são uma garantia de uma realidade que já está determinada para nós, amém? Diga: o judicial, o aspecto legal me garante uma realidade que já existe, mas eu vivo isso como na esfera experimental. É aqui que o bicho pega, é aqui que o negócio começa a ficar bom. Tudo isso que eu te falei foi para mostrar a composição de como chegar na transformação. E o que é essa transformação, segundo o que Paulo determinou em Romanos 12, versículo 2, que é o tema da nossa, do nosso ano da transformação. Entenda bem, no sentido vital, primeiramente nós fomos regenerados, nascemos de novo, agora somos nova criatura, agora nós temos uma nova genética. A natureza de Deus está em nós, e Ele está apontando isso desde o início. Antes do pecado, Ele já mostrava a sua essência e matéria-prima, ouro, natureza de Deus, realeza. Quando nós nascemos de novo, adquirimos uma nova natureza, e essa natureza se manifesta, ela quer crescer, ela quer desenvolver. E como que ela se desenvolve? Como que ela cresce? Como que ela transborda? Como que ela ganha expansão? Na esfera da transformação. Já falo sobre ela, vamos para a conformação. O processo da conformação é quando isso chegar no nível do nosso corpo, a ponto de nós sermos saturados por aquilo que Cristo é. Na verdade, o propósito de Deus é nos tornar como seu próprio Filho. Ele agora nos deu um padrão. Cristo, Ele era na sua substância espiritual o unigênito de Deus, mas quando Ele ganha corpo, quando Ele ganha vida, quando Ele se rebaixa a ser humano, é isso mesmo, porque ele conseguiu morrer. Deus não morre. Como é que Ele morreu? Porque Ele se tornou homem, Ele se esvaziou. Agora é um Deus esvaziado. Ele negou todos os seus atributos de poder, ainda sendo Deus. Ou seja, mesmo sendo deidade, mesmo sendo Deus, não usou os atributos da divindade. Ou seja, você está vendo uma deidade sem o aspecto da divindade. Como é que isso resolve? Não resolve. Isso se aceita, é fé, é crer numa obra de amor incrível, porque Ele era grande, todo poderoso, e agora Ele vem para a terra, e agora Ele precisa ser auxiliado. Jesus Cristo, quando se moveu na terra, não se moveu pelo seu próprio poder. Pastor Leandro, mas Ele curou mesmo. Pois é, eu digo que Ele curou, mas não foi pelo seu próprio poder. Pastor Leandro, mas Ele conseguiu sondar o coração dos homens. Pois é, mas Ele não fez no poder dele.
Não fez não? Não fez não, irmão. Calma aí, eu já vou te ajudar. Eu tô vendo gente se mexendo. Porque a gente chama isso de quebrando biscoitos. Amém? Ué, pastor, mas eu lembro, ele ressuscitou mortos. O ressuscitou mesmo, irmão, ressuscitou. Não foi no poder dele, não. Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz, lá em Atos 10, versículo 29, que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Ei, calma aí. Se ele tivesse usando o seu próprio poder, ele não precisava ser cheio, amém? Ele usou o poder do Espírito Santo, porque aqui ele estava como homem e dependia de Deus Pai para tudo. E quando ele recebe o Espírito sobre ele, ele se move agora no sobrenatural. Eu quero dizer para você que quando ele ressuscitou os mortos, ele usou o poder do Espírito para a ressurreição de mortos. Está lá em 1 Coríntios 11, só ler. Ou quando ele leu a mente do povo, quando ele sabia o que estava no coração dos homens, ele estava usando palavra de conhecimento, ele sabia o que estava acontecendo, ele estava usando também palavra de sabedoria sobre o que aconteceria no futuro. Jesus sabia o que ia acontecer com ele, sabia, palavra de conhecimento. Está disponível também para mim e para você, pelo poder do Espírito. Seja bem-vindo. Meu querido, Jesus se moveu pelo poder do Espírito. Ele dependia do Espírito Santo para operar e se mover, para ser exemplo para mim e para você, para que hoje eu e você tivéssemos uma referência legal, judicial e experimental, uma experiência vital. Eu posso viver isso mesmo. Já está disponível para você. Ei, querido, eu quero te aconselhar uma coisa. Começa a botar a mão na cabeça do teu filho lá e expulsa esse negócio, porque tu tem autoridade. Você não precisa de um intermediário, não. A autoridade já está sobre você. Rapaz, quando tu chegar no teu trabalho, chega posicionado dizendo assim: eu sou autoridade em Cristo Jesus. Aqui, meu amigo, Satanás não brinca comigo não. Satanás é um inimigo antigamente e conhecidamente derrotado. Chega, vamos embora, segue a vida. Querido, eu quero dizer para você o seguinte: quando você entende quem você é, você começa a viver a transformação que está reservada para você. E o que é a etapa da transformação? A etapa da transformação, ela é uma operação da transformação, da mudança, da virada de chave na esfera da alma humana. E é muito importante compreender isso, a gente já está terminando. 2 Coríntios 5. Portanto, não, pode passar, esse fala sobre aqui, isso. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu quero falar rapidamente sobre isso. Presta atenção, vamos voar agora. Romanos 12:1 fala sobre o processo dessa transformação no nível do corpo. Ele explica isso porque, irmãos, se nós observarmos Romanos desde o capítulo 1, nós vamos entender um panorama do que Paulo está apresentando para a igreja. Ele está mostrando o estado que o mundo está, um estado de negação de Deus, um estado terrível onde o homem criou um orgulho para si. Isso representa o homem no pecado, com a mesma natureza e característica de Lúcifer quando se rebelou contra Deus. Mesma natureza. Mostra como essa natureza do homem é terrível e resistente. Ele mostra a obra de Cristo na cruz, como essa obra consegue ser suficiente, necessária e perfeita para que o homem seja liberto dessa condição de trevas, essa condição terrível. Paulo fala sobre a dualidade dentro de si, sobre a natureza antiga e a nova natureza. Ele mostra que em Cristo esse problema está resolvido. Tem gente que prega o Romanos 7 dizendo: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu mais não quero fazer é isso que eu faço, aquilo que eu queria, aquela confusão de, meu Deus, crise existencial. Eles leem o Romanos 7, mas esquecem de ler o 8, dizendo que agora essa condenação acabou, porque agora você tem uma nova vida, você tem uma nova mente. E aí Paulo chega em Romanos 12, mostrando que toda aquela esfera de justiça que operou no teu espírito humano para te libertar dessa condição, agora precisa acontecer no nível do corpo e no nível da alma. No capítulo 1, no versículo 1, ele se resume rapidamente, porque o problema do corpo só vai ser resolvido na glorificação, querido. Quando o nosso corpo for glorificado e a gente viver uma nova atmosfera, amém?
Mas ele vai se atentar no versículo 2, que fala da alma. Mas no capítulo 1, pense bem, entenda bem a visão. Um sacrifício vivo, santo e agradável, ele está remontando aquela cerimônia lá em Levítico, do processo de queimar um animal e transformá-lo completamente em cinza. Olha que interessante, você pensa num animal, pensa lá no novilho, ele está lá todo bonito no campo, belo, perfeito para aquilo que ele foi criado, num campo, pastando, comendo, é para isso que ele foi criado, para ficar ali. Mas aí você pega ele, primeira coisa, você tira ele do campo e coloca ele lá no tabernáculo para fazer o sacrifício. Você primeiro mudou ele de posição. Aí depois sabe o que você faz? Você mata ele, você despedaça ele. Você mudou ele de forma. Antes ele estava inteiro, bonito, todo bonitinho do jeito que Deus criou. Agora ele está todo despedaçado, moído, dilacerado. Você mudou ele de posição e você mudou ele de forma. Terceiro, você joga ele no altar, ele queima completamente o holocausto e ele muda agora de substância. Significa que o processo de santificação é esse. Você agora já não está posicionado no mundo, você está posicionado agora no reino. Você agora tem uma nova posição, você agora tem um novo lugar. Ou o seu lugar antigo não te pertence mais, a vida que você tinha não te pertence mais. Agora você está posicionado numa posição muito mais elevada. Aleluia! Você agora também mudou a sua forma. Antes você era carrancudo, antes você não tinha amor para ninguém, antes você falava mal de todo mundo, mas agora você tem amor para dar e vender. A Bíblia diz lá em Romanos 5, versículo 5, que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Então tu tem amor para perdoar até os teus inimigos. Isso está tudo resolvido pela palavra de Deus, meu querido. Significa que nós precisamos ser obedientes. O povo só perece porque, primeiro, não conhece a palavra e não obedece. O remédio está ali. E aí também nós mudamos a substância. Porque antes ele estava lá configurado como carne e osso, agora ele está como cinza. Isso mudou a composição daquele animal. Significa que antes nós tínhamos a natureza do pecado, estávamos sob o império de trevas. Hoje nós estamos no reino da luz e temos a substância, a zoe, a natureza de Deus dentro de nós. Aleluia! E ele continua no versículo 2 dizendo o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa dizer, querido, que agora eu tenho que renovar a minha mente. Quando ele fala da mente, ele está fazendo toda uma dimensão da alma. Eu lembro do salmista Davi falando profeticamente em Salmo 19, versículo 3, dizendo que a tua palavra é perfeita, porque ela refrigera, ela restaura a minha alma. Eu quero te dar um melhor e mais efetivo e eficaz mecanismo de restauração da alma, palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus, esforce em obedecer a palavra de Deus, que ali você vai ter a tua vida resolvida, meu querido. Eu poderia te receitar terapia, mas ela vai te atender só numa esfera. Continue, não pare, mas ela só vai resolver uma parte dos seus problemas. Eu poderia te receitar uma série de outros mecanismos, mas eu digo para você que o mecanismo perfeito, inabalável, que nunca vai mudar. Terapia, conforme o novo estudioso muda, a ciência ela aprende novas coisas, ela desenvolve novos experimentos e ela muda também com o tempo. Mas a palavra de Deus daqui a 200, 300, 400, 500 anos, ela será a palavra de Deus, viva e eficaz, e nunca vai mudar. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras nunca vão mudar, diz o Senhor. Agora eu quero que você pegue esse termo aqui, transformem-se. Transformem-se. Já estamos acabando. Pode voltar. Transformem-se. Pode voltar. Isso. Transformem-se. Aqui, ó. Transformem-se. Como é que está na Bíblia de vocês aí? Quem está com a Bíblia aberta? Quem aí está com a Bíblia aberta e está escrito transformai-vos? Levanta a mão. Rapaz, ninguém está com a Bíblia aberta. Transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos. Mais alguém, mais alguém? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mais quem, mais quem? Beleza, transformai-vos. Quem está na Bíblia aí, sede transformados? Sede transformados. Ninguém? Sede transformados? Sede transformados. Mais alguém, mais alguém? Sede transformados, sede transformados. Ok, olha para mim agora. Qual versão está certa? Sede transformados ou transformai-vos? Porque transformai-vos é uma ordem imperativa para que eu operacionalize a transformação. Sim ou não? Amém. Sede transformados está na voz passiva, significa que eu sofro a transformação. São duas coisas que parecem incongruentes. Parece que não está batendo. Que versão que está mais certa? Qual versão que está mais errada? Eu quero dizer para você que as duas versões estão certas. E essa questão linguística, ela se resolve quando a gente estuda a língua original. A língua original permite o enquadramento de duas hipóteses. No português não. Lá você pode ter uma voz imperativa associada à voz passiva. Aqui no português a gente não consegue. Por isso que alguns autores,
algumas editoras, elas vão priorizar a transformação no papel do homem, ou outras vão botar Sede Transformados, colocando o maior índice de responsabilidade para Deus no processo da transformação. Leandro, então como é que eu consigo conjugar essa diferença para mim? Simples assim, querido, e essa é uma relação bilateral. Deus promove a transformação na medida que eu me permito ser transformado. Deus promove transformação na medida que eu me exponho à palavra. Deus operacionaliza a transformação à medida que eu me debruço no interesse genuíno de mudar. Deus coopera comigo na medida que eu coopero com Ele. Esse é o mistério e o ministério da mutualidade, aonde Ele me dá todas as coisas no que tange a vida eterna, para que eu possa desenvolver a salvação em mim. Pedro explica isso. Querido, eu preciso viver a transformação? Sim. Quem faz a transformação? Deus. Mas eu caminho e Ele bota o chão para eu passar. Eu me movo e Ele me dá as condições, Ele me dá a herança, Ele me dá fruto, Ele me dá dons, Ele me garante, Ele me ensina, Ele me anima, Ele me constrói, Ele me edifica, Ele tem me dado matérias-primas, Ele tem me dado depósitos espirituais, para que eu possa alcançar êxito nessa jornada, me desvencilhando de tudo que ficou para trás e avançando para um alvo. Você está entendendo que a transformação é um cadinho mais profundo? De repente você só pensou que a transformação, eu quero mudar o meu carro, aleluia. Não, Deus está te alinhando para o plano eterno. Deus está te alinhando para reinar com Ele. Deus está te alinhando para você viver o melhor dEle nessa terra, para você experimentar aquilo que foi destinado para você desde antes da criação. Ele criou para si uma família. Ele criou para o Espírito Santo uma casa e uma esposa para o seu filho. Aleluia! Transformem-se. Metamorfo no grego é uma conjugação que se encontra também lá no plero, que significa enchei-vos, lá em Efésios, quando diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Da mesma forma, eu me movo para a forma como eu devo me encher e Deus me enche. É assim que funciona. Eu e Deus, Deus e eu, que coisa linda, que parceria. Eu sou sócio dele, como é que é isso? Ele me convida para uma relação desse nível. Querido, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. A transformação aqui, gente, quando vocês viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Eu quero dizer para você que essa não é uma jornada solitária, não. Você tem aqui uma família que vai te ajudar, que vai te assessorar, que vai estar junto com você, que vai chorar contigo, que vai caminhar contigo, que estão buscando a mesma santidade que você. E o Espírito estará contigo, ao seu lado, produzindo ânimo, vigor, força. Querido, pode passar aí, nós vamos agora encerrar. Filipenses 2 finaliza dizendo o seguinte: seja a atitude de vocês. Como, Leandro, eu consigo ver que eu estou no caminho da transformação quando você tem esse sentimento aqui? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e era algo que ele deveria se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, vindo a servir. A primeira característica de quem está vivendo uma constante transformação é que ele se desapega do seu ego, ele se desapega da sua antiga identidade, ele se apega ao seu antigo modo e passa a servir. Ele se desapega dos seus orgulhos, das suas manias, e ele começa a pensar no outro. Porque mesmo que você tenha direito de ser, você prefere não ser. Você faz com que a sua pobreza, você se torna pobre para que o outro se enriqueça. Isso é extremamente desconfortável. E quem disse para você que seria conforto? O evangelho é extremamente desconfortável. Sim, em alguns momentos Deus vai te pedir coisas que você não vai gostar de dar. Seja bem-vindo ao desapego. Seja bem-vindo a um viver elevado, aonde a vontade do teu dono é maior do que a sua, porque você entende que você não foi comprado para viver uma vida dissoluta, conforme o seu próprio entendimento. Tu tem um dono, rapaz. E eu digo para você,
Se ele está gerenciando aquilo que é seu e está redistribuindo, fique tranquilo, porque ele não vai te deixar na mão não. Ele tem algo muito bom preparado para você. Isso foi falado hoje de manhã aqui pelo pastor Gerson. Quem esteve aqui pegou. Aleluia. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Sabe qual é o resultado de tudo? É você matar o teu eu, é matar o teu ego até não restar nada. A santificação é um processo de te tornar parecido com Jesus. O resumo é esse. Oh, querido, a glorificação é quando você vai ser de fato. É quando tu vai ter o mesmo corpo, com as mesmas habilidades, com a mesma disposição, com o mesmo nível de transcendência, com o mesmo nível de iluminação, com o mesmo nível de clareza, com o mesmo nível de potencialidade, com o mesmo nível de poder, na prática, de fato, de forma experimental, não só agora judicial, mas de forma plena. Eu quero isso, eu quero. Quem quer isso? Quem quer viver isso na plenitude? Começa a exercitar isso agora. Oh, querida, a glorificação é uma etapa futura, mas a santificação é uma etapa presente. Começa agora a experimentar o antigosto disso. Começa pela santificação a experimentar os poderes do mundo vindouro, porque a cada vez que você se aproxima de Jesus, você fica mais parecido com Ele. E eu digo para você que tu some e Ele aparece. E aí quem olha para você já não te reconhece mais e diz: ei, que brilho é esse? Ei, você está diferente. Não, você não é mais você. O que aconteceu com você? Tem tudo a ver com Ele. Aleluia! E assim nós encerramos, querido. Essas dimensões que eu pude apresentar, elas se revelam em 3 esferas. Vocês me perdoem não ter ficado tão mais pedagógico do que isso. Eu compilei tudo isso agora de tarde, mas eu acredito que ficou visível para vocês as substâncias, as fases de cada um e o tempo. Pense nisso. No passado, pode passar mais um. No passado, isso se manifestou temporalmente com a obra do Pai. Ou no presente, a alma, e no futuro, o corpo, a obra do Espírito está transformando nisso dia após dia. E eu quero que você entenda o seguinte, querido, que no passado, presente e futuro, Deus está operando uma fase. Hoje, a fase presente, a fase da transformação. Quando nós dizemos que hoje nós estamos vivendo a fase e o tempo da transformação, significa que eu estou enquadrado no momento do tempo onde Deus está transformando a minha alma. Isso significa mente, vontades e emoções sendo amoldadas a um caráter perfeito, que é o caráter de Cristo. Então a transformação que Deus está comprometido a operar na sua vida não é simplesmente você mudar de carro ou mudar de casa, ou apenas sarar simplesmente uma enfermidade. Eu não estou minimizando a dor da tua enfermidade, porque isso é terrível, isso é um flagelo, e Cristo já venceu essa enfermidade na cruz, já está liberado. Isso se tornou muito pouco, mediante aquilo que Ele está te transformando. Deus está te fazendo ser parecido com o seu próprio Filho. Querido, a transformação é essa, é quando as pessoas, o mundo olhar para nós, será alcançado. Israel foi chamado por Deus para levar a salvação para o mundo, falhou, veio Jesus, resolveu o problema. O Espírito Santo veio, e ainda assim os apóstolos que caminharam com Jesus não conseguiram compreender. Pedro, lá em Atos 10, recebe a missão de ir a Cornélio, um homem gentio, um homem que era do povo romano, e ele vai lá, e quando chega lá, tem um mistério profundo. Cornélio é batizado no Espírito Santo. Pedro se admira, e aí ele fala, volta para Jerusalém e fala assim: irmãos, vocês não estão entendendo, Cornélio, ele foi batizado no Espírito Santo, e eles se admiraram porque o poder do Espírito chegou também para os gentios. Aí começaram a entrar em confusão. Mas a gente pensou que era só para nós judeus que tínhamos se convertido, e agora, eles ainda não tinham entendido que essa palavra tinha que se expandir. O que acontece no capítulo depois? Vem Paulo e leva esse evangelho para o mundo todo, e Paulo doutrina e constitui a igreja de forma sistemática, de forma que ela se torna sustentável até os dias de hoje. Hoje chegou a nossa vez, hoje estou eu aqui e você está aí, e juntos nós vamos sair por aquelas portas e mostrar para o mundo a verdadeira face de Deus. Homens santos, mulheres santas, que reconciliam o homem com Deus pelo sacrifício de Jesus. Fique de pé nesse momento. Aleluia.